Olá, Sarniada, o Elton na área. Vou olhar com vocês todas as principais informações atualizadas até o pregão de hoje do IRB. E o que é que nós tivemos de atualização da companhia hoje? Tivemos a divulgação por parte do site de relações com os investidores da companhia de uma demanda societária. O que é isso? Um dos acionistas da companhia não está satisfeito com as quedas das ações, com o prejuízo que ele teve, e ele está querendo agora um ressarcimento do IRB das perdas envolvidas aqui com a sua aplicação. Então imagine se essa moda pega, principalmente para quem está comprado aqui na companhia. Diga aí, meu amigo, aí é complicado. Diga aí o cara que comprou aqui, ó, o IRB aqui, ó, na região dos R$ 40. O preço máximo do papel foi R$ 40,99. E eu digo outra coisa. Quando o preço estava aqui na região dos 36, então próximo lá do topo definitivo, né? 36, eu falei com o rapaz. Ele falou que ele ia se encher de IRB, ele ia fechar posições em outra companhia para fechar, para concentrar aqui no IRB. Diga aí o prejuízo que esse rapaz não tá até hoje. Se ele não vendeu, né? Se ele não realizou. Não tive mais contato com ele. Mas qual é a questão? Ali, meus amigos, no final de 2019, então antes de acontecer aquelas falcatruas no início de 2020, era comum, já estava praticamente decidido, né, entre aspas, que o IRB iria fazer um desdobramento das ações. Então o povo já estava contando em aumentar a posição acionária para alavancar a sua posição, o seu resultado com o desdobramento do papel. Mas aí vejo que não deu muito certo. Por que isso aqui na época era vigente? Porque até surgir essas falcatruas, o IRB era um dos papéis mais fortes da nossa bolsa. O papel, ó, ele foi lançado na Bolsa de Valores em 2017 e ele subia aqui feito foguete. Subia subindo. Então, para quem, por exemplo, opera médias móveis, o IRB era um papel que respeitava direitinho aqui. Média móvel. Ó. Veja que tem essa média branca, ó. Essa linha branca aqui. Essa linha branca é a média de 9 períodos. Até o que aconteceu com o IRB, a maneira de você comprar e ganhar dinheiro no IRB era só comprar quando atingisse a média 9, média móvel de 9 períodos pelo gráfico semanal. Pronto. Pense como você fazia dinheiro aqui. Aqui eu estou falando na perspectiva de trades, certo? Não de acúmulo de capital, não na estratégia de investidor de longo prazo. Mas vejo que o negócio mudou, né? O cenário mudou. Mas esse jovem aqui, ó, o nome dele, vamos ver aqui, ó, os principais dados, certo? O Everton George dos Santos, ele está requerendo uma indenização no valor de R$ 807 mil. E ele informa o seguinte, ó. O senhor Everton informa que adquiriu ações da companhia em 9 de junho de 2020, ou seja, ele já comprou depois do rebuliço, e 20 de abril de 2021, tendo sido posteriormente surpreendido pela divulgação pelo próprio IRB de informações acerca do resultado de apurações internas que teriam constatado irregularidades no pagamento de supostos bônus. Novas versões de demonstrações financeiras dos anos anteriores constatados irregularidades cometidas e divulgação de informações verídicas sobre a base acionária. Assim, o requerente afirma que as ações de emissão da companhia por eles adquiridas apresentaram forte desvalorização em decorrência desses fatos alegados, motivo pelo qual ele requer que a companhia lhe pague uma indenização no valor de mais de R$ 800 mil. Só que qual a questão, meus amigos? Em 9 de junho de 2020 e em abril já era sabido a situação do IRB, que tinha uma gestão fraudulenta. O que não era sabido naquela época é que a companhia ia passar tanto tempo enrolada. A grande maioria aqui dos sardinhas, eles estavam vendendo tudo, comprando IRB. Inclusive, tem casos de pessoas que venderam casa na praia para comprar tudo em IRB, pensando que só. Ó o pensamento da sardinhada. Uma pessoa às vezes fala, e o povo fala que você é pessimista, que você é chato, que você é aquilo. Aqui, ó, quando o IRB tava aqui, eu falava, pessoal, cuidado, o papel vale a pena na época, né? Vale pro longo prazo. Só que de lá para cá, o IRB ele conseguiu me surpreender negativamente em todos os aspectos. Eu continuo achando que o IRB continua valendo a pena no longo prazo?
Sim, mas muito menos do que eu achava em 2020. Porque ela, para se recuperar, ela tá demorando muito mais do que em qualquer projeção mais pessimista, mais conservadora, eu fiz ou li que alguém estava fazendo essa projeção. Então, vários sardinhas, meus amigos, se alavancando aqui, ó, nos 11, 12 reais. O que é se alavancar? É comprar muitos papéis, é vender outras coisas, fazer empréstimo, vender imóveis, vender casa, pensando que, olha, caiu muito rápido, tava no 40. Ah, até o final de 2020 volta para os 40, 35. Era comum a Sardinha pensar isso. Por quê? Porque Sardinha não pode ver uma confusão que tá no bolo, né? Então, essas alegações que ele faz aqui não são assim muito sólidas, não, já que na época ele já sabia muito bem do que tinha acontecido na companhia. Ele não foi surpreendido posteriormente. Então, ele quer aqui, ó, que a companhia seja condenada ao pagamento do prejuízo no valor de R$ 787 mil reais, com atualização e correção monetária. 2. Condenação da companhia ao pagamento de indenização moral por pelo valor aqui de R$ 20 mil reais, e inversão do ônus da prova, para que a companhia demonstre que adotou as atitudes para reparar os danos alegadamente sofridos pelo requerente. Por quê? O ônus da prova geralmente cabe a quem acusa. Ele está falando o seguinte: não, eu quero inversão do ônus da prova, eu quero que a companhia demonstre que ela não é a culpada. E aqui, por último, ele quer a condenação da companhia ao pagamento de ônus de sucumbência processual, em 20% do valor da causa. Aqui é a parte dos advogados, né? E esse procedimento arbitral foi o segundo desse ano, certo? Porque aqui, ó, lá em junho, 9 de junho, o Cícero Antônio Almeida Gonçalves, ele tinha entrado aqui com a alegação muito parecida, e o valor da indenização que ele pedia era de um pouco mais de R$ 91 mil reais. Qual é a questão? É que ele fala o seguinte, ó. Ele comprou as ações entre fevereiro e março de 2020. Então ele comprou justamente ali na época pré-corona. Ele comprou lá quando estava no miolo mesmo, ó, 3 e 4 de março. Vamos ver onde estava o papel aqui, em 3 de fevereiro e 4 de março. Ó, fevereiro e 4 de março de 2020. É, meus amigos. Ó, ele comprou justamente, ó. Ele comprou por aqui, quando o papel tava no topo histórico. Ao azar. E 4 de março foi justamente quando o papel abriu aqui, ó, no forte gap de baixa. E foi quando começou os escândalos, foi no início de março. Então ele comprou antes dos escândalos e comprou bem no dia que estourou. Aí o povo fala: ah, caiu muito rápido. Aqui, ó, o povo fala: ah, certeza, isso aí é só pra espantar o sardinha. Não sei se você já ouviu essa conversa, eu ouvia muito na época. Rapidinho vai voltar pros R$ 40. Eu não estou dizendo que eu dizia isso. Era a sardinhada que vivia falando isso. Vejo que de lá pra cá o mercado só fez cair. E então ele comprou antes e logo em seguida, após o quebra-pau. Aí ele queria esses R$ 91 mil reais e também aqui o pagamento de honorários. Mas um mês depois ele desistiu. Ó. No dia 7 de julho, a companhia informa que ó, foi objeto de comunicação, o procedimento arbitral 213, ele foi encerrado em razão da desistência da parte requerente, o senhor Cícero Antônio Almeida Gonçalves. Lá era o procedimento arbitral 213 e esse aqui é o procedimento arbitral 224. Então, que a companhia divulga, esse aqui é o segundo desse ano, mas provavelmente tem outros do mesmo tipo. E qual é a questão? O IRB, ele tá falando uma coisa. O acionista tá falando outra coisa. Então, quando você entra com um procedimento de arbitragem, tem uma câmara de arbitragem e essa câmara vai acolher os testemunhos, os depoimentos das duas partes e a partir daí formular um levantamento e falar quem é que tem razão e quem não tem razão, na medida, qual medida que tem razão e qual medida que não tem razão. Então, aqui, meus amigos, geralmente quem leva vantagem é a empresa, certo? Vamos ver se esse aí vai para frente, vai até servir aí como exemplo. Diga aí se a moda pega. Todo mundo entrando aí com indenização contra o IRB. E na parte aqui de aluguéis, está acontecendo aquilo que nós estamos vendo nos últimos capítulos. Os aluguéis despencaram.
No dia 8, estava lá em 265 milhões de papéis alugados e agora está em 98 milhões de papéis. Qual é a questão? O preço disparou? Não. Os aluguéis despencaram, mas o preço do IRB não disparou de jeito nenhum. O preço médio está caindo aqui, ó, devagarzinho. Tava lá em 1,89, agora está em 1,71. O que isso significa, meus amigos? É aquilo que eu falei. Os grandes, eles estão fechando posições deles, mas ou eles não estão abrindo nova, posições de compra no caso, né? Ou eles estão aguardando aqui para abrir posições de vendas, meus amigos. Inclusive hoje o preço já deu uma quedinha aqui um pouquinho mais forte, mas em relação ao volume nada demais, volume muito fraco. Ó, 108 milhões foi a média de negociação dos últimos 20 pregões e hoje movimentou 82. Então movimentou aqui abaixo da média de negociação, bem abaixo da média de negociação, na verdade. E vejo que os aluguéis estão despencando, mas mesmo assim o interesse comprador ou um possível stop em massa dos vendidos não aconteceu. Até porque aqui no Brasil não tem como acontecer um stop generalizado. Não funciona como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muitas vezes os caras que estão vendidos ficam muito alavancados e não tem posição para cobrir. Aqui é o contrário. Quem está derrubando muitas vezes tem o papel. Ou muitas vezes não tem um papel, mas tem um capital muito grande. Então aqui, por enquanto, mercado sem interesse comprador nenhum nas ações do IRB. E nada diz, pelo menos no curto prazo, que teremos alguma mudança. Mas é nós, pobres sardinhas, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. Se gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito ainda, se inscreve aí. Muito obrigado a todos. Dê uma olhadinha lá nos demais vídeos do canal. E até mais.